Café com a Comunidade. São 8h32. Está no ar o nosso quadro Café com a Comunidade deste sábado, dia 29 de outubro de 2016. O quadro Café com a Comunidade é um projeto da equipe de jornalismo da 87.9 que aproxima esse canal de comunicação à população de Santa Helena. Todos os sábados nós trazemos debates de interesse de todo o município, seja ele da área urbana ou então da área rural. Lembrando que o nosso quadro Café com a Comunidade tem o apoio de Farmácia São Luís. São duas farmácias no centro de Santa Helena. Mazoquim Rede Construção, novo tabloide de ofertas incríveis para você. Super Itaipu e Super Santa Helena. Posto de gasolina do Lago. Pro Saúde, Cacá Comunicação Visual, CFC Rota Oeste e Café Bigorna. E neste sábado, eu recebo aqui nos estúdios da Rádio Liberdade FM a advogada doutora Paula Paz. Lembrando que nós também convidamos, alguns empresários do ramo do som automotivo, pessoas que gostam do som automotivo, mas por um motivo de força maior não puderam estar presentes. Primeiramente, bom dia, doutora Paula. Bom dia, tudo bem? Doutora Paula, o que diz essa resolução 624/2016? Ela traz agora a proibição de som audível pelo lado externo do veículo automotor. Então, aqueles veículos que possuem som alto, eles serão proibidos e terá aplicação de multa com pontos na carteira também. Doutora, por que dessa resolução? Assim, evitar o quê? O transtorno. Nós temos muito problema com o som alto, madrugada, hospitais, pessoas idosas. E o controle anterior não tem funcionado. Era necessário o equipamento, porque tinha permissão até de 80 decibéis. E não havia daí a possibilidade de multa por ausência do equipamento para fiscalização. Aí o que houve? Com essa redução, o nível é zero. Então, desde que o fiscal veja que o som está em excesso, ele já pode parar o infrator e já aplicar a multa para ele. E quando que essa lei, essa regulamentação, essa resolução passa a vigorar? Agora, a partir de 1º de novembro de 2016. E como se dá a regularização da infração? Ela será assim. Primeiro, o infrator ele terá um momento para regularizar o som, ou seja, reduzir. E após isso, o agente, o ator, ele vai fazer o quê? Ele vai aplicar a multa. Hoje o valor dela está em R$ 127,00, mais 5 pontos na carteira. Isso não é crime, é apenas uma infração de trânsito. Havendo a desobediência por parte do infrator, sim, a isso vai virar crime e ele responderá pelo Código Penal. E como será a fiscalização dos veículos prestadores de serviço, por exemplo, de som automotivo, eles também estão proibidos? Não, o som automotivo ele não está proibido desde que ele porte alvará ou autorização do local correspondente, tanto para equipamentos de som, como para festas e encontros de sons, desde que ele tenha regularizado ao evento no local apropriado, pode estar continuando sem problema nenhum. E os veículos que possuem som automotivo para entretenimento estão proibidos também? Também não estão proibidos, eles precisam também da licença. Tendo a licença, qualquer órgão que trabalhe com o som ainda pode continuar trabalhando. E o que diz o Código Penal sobre a perturbação do sossego? Ele é um crime, Então ele tem aí de 15 dias a 6 meses de detenção com aplicação de multa. A partir do momento que ele é averiguado como crime, ele vai responder pelo Código Penal mesmo. São 8h36. Ontem nós gravamos com o com o subtenente Vitor Morel. Devido a compromissos, também não pôde estar presente ao vivo no nosso programa. Hoje nós gravamos uma entrevista falando sobre como será a fiscalização aqui em Santa Helena. Confira a nossa entrevista. Subtenente, o que será permitido a partir de agora? Bom dia. Tudo que não origina a perturbação do sossego. Tudo que não se venha contra a lei, que não cause transtorno, que seja simplesmente para o seu momento de lazer para individualizado, não haverá problema nenhum. Não diz nada nessa resolução, nem nenhuma lei que isso seja proibido. Qual é a razão para esta mudança? São muitas as razões, são muitas.
Uma delas é que é um aumento considerável de ocorrência dessa natureza. Realmente causa um transtorno enorme para o poder público estadual, colocando todo o seu aparato, às vezes deixando outras ocorrências mais relevantes de lado para atender à perturbação do sossego. E isso não é só aqui no Paraná, é em todo o Brasil. E realmente isso chamou a atenção, e também o clamor popular, né? O clamor popular principalmente, que as pessoas se sentem perturbadas, se sentem incomodadas, se sentem desrespeitadas. Então as pessoas geralmente estão mesmo solicitando e pedindo que seja tomada uma atitude. E não podemos esquecer também, né? Essa consciência ambiental, o respeito ao meio ambiente é muito forte, é um clamor também bastante forte. E todos isso vêm, né, para tentar resolver esse tipo de problema. Qual é a multa para quem descumprir essa resolução? Então, a partir do dia 1º de novembro, agora de 2016, a multa será R$ 195,00 e 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Isso conforme o artigo 228 do Código de Trânsito Brasileiro. Em locais de aglomeração pública, com concentração de pessoas do tipo pancadão, a atuação desse artigo pode ser cumulativa com outras duas alterações conforme o caso. Se o veículo estiver sendo usado para interromper, restringir ou perturbar a circulação na via pública, ocorre a infração de 253. A penalidade é bem pesada. Se o veículo estiver devidamente estacionado, o promotor ou participante do evento organizado sem permissão da autoridade competente comete a infração, será enquadrado no artigo 174, promover eventos em locais públicos, também com multas bastante pesadas. E como será a fiscalização para o balneário e também para a cidade de Santa Helena? O nosso trabalho é normal, né? Nosso trabalho continua da mesma maneira, vai ter várias operações, principalmente agora no sentido de conscientizar as pessoas, a princípio, quando não estiver acontecendo nada de irregular. Sendo constatada a irregularidade, os policiais serão obrigados a tomar as medidas cabíveis em lei. Então, realmente, os trabalhos continuam normal, vão fazer essa fiscalização sempre. Quando houver um clamor, onde tiver um pedido, os policiais estarão atuando com certeza. Eventos, por exemplo, como encontros de som automotivo, eles ainda podem acontecer? Toda vez autorizado pelas autoridades competentes em local que não cause transtorno, sem problema nenhum. O que diz a lei é promover eventos sem autorização. Então, se houver algum local que seja propício para isso, que eu acredito que no nosso município, e dificilmente em alguma região pode existir, é permitido toda vez que haja essa liberação das autoridades competentes. Nós já tivemos algumas operações sendo feitas em Santa Helena, por exemplo, na semana passada. Essas operações, a partir do dia 1º agora, começam com multas. Exatamente. A multa já seria a partir do dia 20, que foi foi legislada essa resolução, já poderia ser aplicada as multas, mas era uma multa mais leve, era de R$ 127,00. Agora, a partir do dia 1º já vai para R$ 195,00. Então, as multas serão aplicadas, todas as irregularidades que for constatado, tem que ser tomadas as providências cabíveis. Mas nós estaremos sempre atentos e pedindo, né, para as pessoas terem consciência, tranquilidade e que não cause transtorno assim mesmo e que não venha, né, arcar com esses prejuízos financeiros e patrimoniais. Subtenente, nós também temos aí alguma proposta de algumas pessoas que gostam desses encontros e que curtem som automotivo. Santa Helena poderá ter um lugar específico para quem gosta de som automotivo? Eu acho complicado isso, é uma situação muito delicada, porque o que a gente tem percebido, e não só em Santa Helena, em todos os locais, é uma situação assim que são poucas pessoas que têm esse interesse, são pouquíssimas pessoas que gostam desse tipo de atividade e a maioria absoluta são contras. Então, toda vez que for feito um evento, mesmo que com autorização das autoridades todas, com o clamor popular, eles podem tomar as providências, como fazer um pedido do Ministério Público, através da Polícia Militar, para tomar uma atitude, mas achar um local específico é difícil, é complicado. Eu não posso nem responder essa pergunta pelo seguinte, que sempre tem alguém morando por perto.
E principalmente, o local mais afastado seria nos locais rurais, né? E nossos colonos, nossos agricultores, eles também não compartilham muito com essa atividade. Então, vai ser muito difícil alguém conseguir um local apropriado para esse fim, para esse objetivo, que é o som automotivo. A pessoa que se sentir perturbada, como que ela pode denunciar? Da mesma maneira como sempre fez. Sempre pode representar, pode chamar os policiais, pode ser anônimo se os policiais constataram o fato, está na resolução que os policiais constatando o fato, eles poderão tomar todas as medidas cabíveis e da mesma maneira como sempre funcionou. Houve a perturbação, denuncie, se for facilitar essa representação, para nós seria bem melhor. Nós temos histórico de violência em encontros de som automotivos como esse? Com certeza, tivemos várias situações. Nós tivemos há pouco tempo na cidade de Toledo, que foi numa residência em que o cidadão se sentiu ofendido e acabou causando lesões corporais com faca no cidadão que estava ouvindo músicas. Em Cascavel, um cidadão foi reclamar e acabou sendo atingido por disparo de arma de fogo, também por citação de som automotivo. Já tivemos em vários locais realmente, e geralmente acontece isso. O simpatizante da atividade eles fazem esses barulhos, eles causa essa perturbação, quem está incomodado vai tirar satisfação e acaba em violência. E geralmente isso acaba em violência muito grave, como lesões corporais e até óbito, que nós tivemos, né, essa situação há pouco tempo aqui na nossa região. Essa foi a participação do subtenente Vitor Morel aqui no nosso programa, falando sobre perturbação do sossego e também como que as pessoas podem denunciar e também a fiscalização a partir de agora. Na verdade, essa fiscalização já está acontecendo aqui em Santa Helena. São 8h44. Eu vou rapidinho ao bloco, daqui a pouquinho nós voltamos com a segunda parte do quadro Café com a Comunidade. Acesso todo dia pra você. A minha rádio. Liberdade. Comece hoje mesmo a cuidar da sua saúde. Atividade física é qualidade de vida. Entre em forma com a Friends Academia. Espaço amplo, ventilado e com acompanhamento profissional a seu dispor. Aulas de jump, zumba, musculação com exercícios e esquemas personalizados. Pacotes familiar e empresarial. Além de personal trainer, venda de suplementos e convênio com os funcionários da Semusa. Venha ser Friends você também. Além de ficar em boa forma, você ainda investe de maneira correta na sua saúde. E lembre-se, tem coisas que só a Friends Academia faz por você. Na Avenida Brasil, na Baixada Amarela. 8h45. Amenize o cansaço do seu dia a dia com HM Extra Power. HM Extra Power é benefício corporal e mental, revigora e revitaliza o organismo. HM Extra Power ativa a circulação sanguínea, trazendo, entre outros benefícios, a melhora do desempenho sexual de homens e mulheres. HM Extra Power é energia, é o fim do cansaço diário e do desânimo. HM Extra Power devolve o prazer para a sua vida. A Chegás está com grande promoção para comemorar o sucesso da empresa e também presentear os clientes. Em qualquer compra acima de R$50, você ganha um prêmio. Isso mesmo, na compra acima de R$50, você ganha uma raspadinha. São vários prêmios, entre eles, boné, carga de gás, refrigerante de 2 litros. Tem prêmio de ganhar o seu dinheirinho na compra de volta. 50, 200 e R$500 em vale compras. Dúzias de cervejas e muito mais. Ligue 3268-3333, 8810-3833 ou 9815-3434. Liberdade FM. Primavera. São 8h46. Voltamos com a nossa segunda parte do quadro Café com a Comunidade. Hoje discutindo sobre a nova regulamentação do som automotivo. Lembrando que juntinhos a gente vai em nome de Café Bigorna, gente, uma delícia de café, né? A primeira cafeteria gourmet da cidade.
São cafés que são produzidos com requinte, com qualidade, com bom gosto, acompanhado de tortas deliciosas, sucos naturais você também encontra no Café Bigorna, a verdadeira soda italiana, e tem novidades no cardápio do Café Bigorna. Faça uma visita, gente, venha conhecer as novidades, atendendo você hoje sábado, das 7 até as 21 horas, e amanhã domingo atendendo você das 16 às 21, aqui na Brasil, no subsolo do Star Shopping, fone 3268-8783, você encontra Café Bigorna, a primeira cafeteria gourmet da cidade, uma delícia, né, gente? Faça uma visita e comprove. Discutindo sobre a nova regulamentação do som automotivo, doutora Paula, ponto a ponto, o que pode e o que não pode a partir de agora? Assim, para o veículo, a tolerância é zero quanto ao uso de som, que desde que ele tenha o limite dentro do veículo, você está permitido. A partir do momento que o agente de trânsito observar que o som está alto, ele pode aplicar a multa. Quem não está enquadrado, desde que com autorização a trabalhar com o veículo? Nós temos quem? Veículos de publicidade e comunicação, que seria a propaganda, portando a autorização, eles podem ainda trabalhar nesse ramo. Nós temos os veículos de competição e entretenimento público, que também podem trabalhar desde que mantenham a autorização em dia. O que fica mesmo proibido é o veículo particular, por exemplo, o trenzinho que nós temos na nossa cidade. Ele pode circular, pode com a buzina, o alarme. Isso que vem no veículo é permitido. A música para entretenimento é proibida. Então, qualquer som que venha a ser um volume alto sem autorização, ele vai ter aplicação de multa. Por exemplo, se eu estiver andando no meu carro, passar na avenida com som alto e algum policial ver, eu já posso acabar perdendo até meu equipamento de som. A perda do equipamento não existe nessa primeira aplicação. Ele tem o quê? Ele vai ter um prazo para regularizar o som, diminuir, e ele terá a multa a partir de 1º de novembro no valor de R$ 195 mais 5 pontos, mas não tem na resolução a retenção do som, que seria um caso à parte. Aí a retenção ela vai vir com o crime de desobediência, que seria quando o infrator ele se negar a parada do policial, no caso, ou do agente de trânsito, e daí sim vira o crime. Num primeiro momento ele vai ser o quê? Informado para que reduza o som e vai ter a pena de multa. Por exemplo, assim, se eu quiser ir no balneário hoje, ligar o som alto, eu posso ser notificado, seja de dia ou de noite. Se esse som estiver perturbando alguém, eu posso ser notificado. Se eu parar hoje na praia e abrir o capô do carro e ligar o som, e esse som passar de dentro do veículo, já é infração de trânsito. Você acredita que as pessoas serão mais notificadas não pela regulamentação e sim por desobediência? Sim, eu acredito que a regulamentação da infração pela redução do som não será o grande problema. O nosso maior problema será o crime de desobediência que virá posterior ao não respeitar a liminar. E crime por exemplo, som automotivo no balneário hoje é considerado um crime ambiental? Crime ambiental, sim. Por causa do que as aves, os animais, nós temos uma série de regulamentações que às vezes o pessoal não respeita. Não é só a pessoa, o idoso, mas nós temos também o meio ambiente que precisa ser cuidado. Doutora Paula, e como fica a questão de clubes de festas, por exemplo? Do lado da minha casa tem um clube de festas e eu me sinto perturbada. Eu também posso denunciar, mesmo ele tendo alvará? Você pode estar denunciando sim e pedindo para quê? Toda casa de festa ela tem que ter também normas, né? Tanto para o som externo quanto o interno. No caso, fui notificada, me senti lesada, o que eu devo fazer? Você pode estar, primeiramente, se for infração de trânsito, fazendo um recurso para o Detran, como qualquer outra infração que você tenha, por exemplo, não uso de cinto, excesso de velocidade. A partir do momento que deixou de ser uma infração de trânsito e virar um crime de desobediência, aí você tem que procurar o Poder Judiciário, um advogado, para daí estar fazendo a sua defesa. Ok, então.
Doutora Paula, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro Café com a Comunidade deste sábado. É uma pena a gente não ter a participação das pessoas que comercializam o som automotivo, enfim, que defendem o som automotivo, não estarem presentes aqui no nosso programa. Mas, muito obrigada, doutora Paula, pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigada. São 8h51. Esse foi o nosso quadro Café com a Comunidade deste sábado. Voltamos no próximo sábado trazendo todas as informações para você, ouvinte da 87. Você ouve Rádio Liberdade FM, canal 287,9, situada na Avenida Brasil, 1685, Santa Helena, Paraná.